Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é 4 de maio e vamos dar início à leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, livro que se segue aos Evangelhos. Atos dos Apóstolos é considerado como o livro histórico do Novo Testamento. E ele conta os atos dos apóstolos, sob a condução do Espírito Santo. Então serão, deixa eu ver a quantidade de capítulos, serão 28 capítulos. Eu tenho certeza que será uma leitura muito proveitosa, pois vamos ler a história da igreja primitiva, vamos ler como o Espírito Santo atuou durante os primórdios da igreja, e sem dúvida teremos muitas lições, muito aprendizado, e seremos edificados pela leitura da Palavra de Deus. A leitura para hoje é o capítulo 1, onde vamos ler o prólogo do livro, a sua abertura. Depois falaremos sobre a ascensão de Cristo, quando ele é assunto aos céus. E aí vamos falar da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, o grupo dos apóstolos, e também a substituição de Judas Iscariote, o traidor que se matou, e a igreja em Jerusalém então o substituiu. E vamos ler quem foi o escolhido para o lugar de Judas Iscariote no colégio dos 12 apóstolos. Amém? Vamos à leitura do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos na Bíblia de Jerusalém. Diz assim: fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A ascensão de Cristo. Estando reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, ou poder, do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: Homens da Galiléia, por que estáis a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Louvado seja Deus. O grupo dos apóstolos, então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. A distância é pequena, a de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120, e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura, em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, que esse terreno foi denominado na língua deles Acéldama, isto é, campo de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos. Está escrito assim no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e ainda outro receba o seu encargo. E aí prosseguiu Pedro: É necessário, pois, que, dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, que um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram então 2, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias. E fizeram esta opção: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste, a fim de ocupar no ministério do apostolado o lugar que Judas abandonou, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sortes sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então associado aos 11 apóstolos. Aqui lemos, e assim abrimos a leitura deste livro do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, onde nos é contado os momentos que precederam a ascensão de Jesus aos céus e os primeiros dias da igreja primitiva. Que Deus nos abençoe. Damos início assim à leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Que seja bênção para a nossa vida e para a nossa família, em nome de Jesus. Amém.